Vejam, esse projeto que já tem vários vídeos e é longo e é demorado, mesmo ele sendo assim, ele não vai ser suficiente? Imagina as palestras ruins que a gente tem aí no movimento espírita. Então eu preciso, muitas vezes, isso é fundamental a gente entender o que ele disse aqui. Eu preciso, para elucidar uma questão, muitas vezes solucionar outras preliminares ou complementares. Isso é fundamental a gente entender. Que é exatamente o que a gente está fazendo aqui e que muita gente vem nos comentários reclamar. Você tem que ir direto para a obra do André Luiz. Você está enrolando, isso cansa. É porque a pessoa não quer estudar conforme Kardec orienta. Para eu poder chegar na obra do André Luiz e começar a tecer críticas, eu preciso antes fazer considerações preliminares, complementares. É exatamente por isso que a gente tem essa introdução. Para que quando a gente chegue lá e critique, a pessoa diga, ah, mas... Não, mas esse ponto eu já elucidei antes. Você tem que ver o que a gente disse antes. Para que não falte nada. Embora sempre vai ser incompleto. Sempre vai ser incompleto, né? Por isso que a pessoa vai ter que sempre ir para o estudo. Nada é maior e mais correto do que ir para as 23 obras e estudá-las profundamente. Nada substitui isso. Então a gente já está deixando isso claro antes. Exatamente como diz a questão aqui. A gente já está elucidando muitos pontos antes. E isso é fundamental. Eu não aprendo o Espiritismo através de perguntas e respostas, através de debate, de discussão. Não aprendo. Porque eu sempre preciso solucionar problemas anteriores para chegar a determinado ponto. Então, quando eu for criticar a obra do André Luiz, a pessoa vai reclamar. Ah, mas é que... Por isso que antes a gente já fez um estudo preliminar, para que a pessoa entenda quando a gente chegar lá naquele ponto. E ele vai dizer isso aqui, nós vamos continuar assim, a gente vai ver. Aí ele diz, quem deseje tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente. Então ele já deixa claro, eu preciso estudar com método uma ciência para ser versado nela, para conhecê-la profundamente, de uma maneira completa, satisfatória. Não tem outro jeito. É por isso que as casas espíritas têm que entender que elas têm que mudar o plano de ensino do espiritismo, esse plano, esse planejamento, esse método que a gente criou durante o século XX. É por isso que a gente tem um movimento espírita de péssima qualidade. Porque a gente acha que vai estudar bem o espiritismo ou ensinar bem, formar espíritas, formar a crença espírita, se a gente seguir um modelo. A gente tem hoje 2 modelos, basicamente, no meio espírita para ensinar espiritismo. As palestras públicas e os grupos de estudo que são melhores que as palestras, mas aí tem um outro problema que a gente vai ver, mas é bom já adiantar. As palestras a gente já viu que ela é limitadora, porque vai ser sempre um recorte. Não tem como numa palestra, uma vez por semana, durante 45 minutos, 1 hora, eu fundamentar toda uma teoria. Então é sempre um recorte, um resumo. E que, se a gente não tem conhecimento, a gente não sabe se aquilo que o palestrante está falando é correto. Eu tenho que ir direto na fonte, porque pode ser ideia dele, interpretação dele. E a gente tem palestrantes muito ruins que não estudaram Kardec. A grande maioria dos palestrantes são ruins no movimento espírita. Então, a gente tem que rever e explicar para as pessoas a função da palestra. E aí o grupo de estudo, que já é melhor do que a palestra, que as casas espíritas têm, a gente tem um outro problema, que é o que está sendo estudado, que a maioria dos grupos não estuda Kardec, não estuda as obras de Kardec, e as obras que Kardec, a ordem das obras que Kardec coloca, esse é um problema. As pessoas estudam outros autores, estudam apostilas, que é o maior desastre da história do movimento espírita, são as apostilas. E as pessoas, quando estudam Kardec, elas estudam picotado,
elas pulam de um ponto para o outro, elas não estudam com ordem, não estudam as obras na ordem que Kardec recomenda, que a gente vai ver. E o coordenador do grupo é ruim também, assim como o palestrante. Ele também não estudou, ele também não entendeu. Aí muitas vezes a pessoa usa outros autores que são ruins também para tentar interpretar Kardec. Então o estudo que a Casa Espírita propõe, ele só de início ele é bom na sua ideia, botar as pessoas a estudar. Mas o como é feito, quem faz, que obras são lidas, é um desastre. Então, toda essa muitas vezes nos grupos de estudo as pessoas ficam simplesmente conversando sobre assuntos aleatórios, elas não seguem a leitura, ou elas leem correndo, e aí no final terminam de ler correndo várias páginas, fecha o livro, e as pessoas ficam pulando de um assunto para o outro, ou o coordenador fica dando a sua interpretação, ou a interpretação de algum espírito que ele gosta, ou as pessoas ficam dizendo o que elas acham, isso também não é estudar. Fechar o livro e cada um dar a sua opinião, isso não é estudar. Porque eu não estou ali para estudar a opinião das pessoas, eu estou ali para aprender o que diz a obra, o que diz Kardec. Ah, se eu vou concordar ou não, se eu vou levar para minha vida ou não, isso é outro departamento. Isso é a escolha da pessoa. Mas se o estudo se propõe a estudar o Espiritismo, eu tenho que ouvir o que o Espiritismo está dizendo. Então também tem isso hoje. Hoje as pessoas querem ficar opinando. Isso não é estudar. É a mesma coisa que ficar perguntando. Isso não é estudar. Então eu tenho que ter método. Estudar metodicamente. Ir resolvendo um ponto aqui para depois discutir o outro. Não ter pressa. Muitas vezes acontece isso. Às vezes eu estou construindo algum argumento, a pessoa já está lá no fim, mas ela precisa primeiro entender que eu tenho que resolver esse problema. E ele diz, começando pelo princípio, olha o que ele está dizendo. Esse estudo metódico, né? E acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento de ideias. É assim que se estuda. Eu começo pelo princípio, aqui tem um dos primeiros problemas do movimento espírita. Por exemplo, a pessoa que começa estudando o livro dos Espíritos ou começa estudando o Evangelho, que é pior ainda, ela não está começando pelo princípio. A gente vai ver qual é a ordem das obras que Kardec dá para serem estudadas. E eu tenho que ir desenvolvendo uma ideia, depois outra, depois outra, depois outra. E aonde que eu vou ter o melhor desenvolvimento de ideias e de uma maneira mais completa em Kardec. Porque em apostila ela manda eu ler só uns trechos, então outros eu perco. Então, eu tenho que estudar metodicamente e o método está em Kardec. Aqui vem um outro problema. Hoje as pessoas querem aplicar métodos de ensinos na casa espírita para estudar o espiritismo que não o método que Kardec deixou. E que também é um equívoco. Então eu vejo por aí, inclusive eu vejo amigos kardecianos, pessoas que já entenderam que Kardec é o fundamental, é com ele que a gente tem que aprender, mas eu tenho muitos amigos que tentam implementar técnicas de estudo de outras ciências ou outros métodos acadêmicos ou não para estudar o espiritismo. Também é um erro. Porque o método ele tem que ser construído junto com a teoria, porque cada teoria vai ter o seu jeito próprio de estudar. Porque o objeto de estudo é diferente de uma ciência para outra. Por isso que eu não posso estudar física como eu estudo o espiritismo. Os princípios gerais são os mesmos, mas o detalhe não são. Também é um erro. Há muitos professores no meio espírita que querem trazer essas metodologias de professores para a casa espírita. Também é um erro. O método é o de Kardec. É o que Kardec dá. São as suas obras, o seu jeito. Então eu vejo pessoas aí oferecendo cursos de espiritismo e elas tentam imitar o quê? A academia, elas tentam imitar as escolas. É um erro também. Por quê? Porque pula ou falta partes, faltam determinados aprofundamentos, resolver determinados problemas, porque eu tenho que ter um estudo próprio do espiritismo. Inclusive junto com os espíritos, que é outro ponto que o movimento espírita, então, ignorou e jogou fora. Porque junto com esse estudo no espiritismo eu tenho as evocações
em que os espíritos vão me ajudar também a estudar. Eles participam do estudo.